Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E a gente veio de romance, a gente veio de romancinho, comédia romântica, né? Quando a gente vê ali Owen Wilson, a gente fala, esse filme é bom. Mas quando a gente vê J.Lo, a gente fala, vai ser extraordinário. Quem gosta de filme com a Jennifer Lopez, levanta a mão. Aí, né? A gente fala, J.Lo está no filme, precisamos assistir, né? E aí, a gente ainda tem aquela surpresa no filme, né? De repente, entra cantando alguém e eu falei, o quê? Maluma Baby! Não creio. Gente, o filme é bom só por quem já tá fazendo filme. Aí você já fala, o elenco fechou. Maluma no filme com J.Lo. Gente, a gente precisa falar dele, né? Damião, fala aí a ficha técnica primeiro, vai. Vamos lá, você, olá, Tati, olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rede Morada de Rádio, na TV, Mundo Maiores emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, mais uma sessão Pipoca Espiritual. Case Comigo, data de lançamento, 10 de fevereiro de 2022. A diretora é Kate Coro, 1h52, é uma comédia romântica, uma sessão da tarde. Tati já estava dando aí, até falando muito, né? Jennifer Lopez, Owen Wilson. Nossa, eu vou lembrar dele em filme extraordinário. E Jennifer Lopez, tantas comédias românticas, né? Prestes a se casar em um mega evento, na frente de milhares de pessoas, a super estrela Kate Valdez descobre que está sendo traída e decide o quê? Se casar com um completo estranho da plateia, o simples professor Charlie. Apesar de não saber como sustentar esse casamento de fachada, os dois seguem em frente, mesmo vivendo em mundos opostos, mas aos poucos o sentimento surge e os dois percebem o quanto precisam um do outro. Uma comédia romântica que emociona e aquece o coração. E a apresentação de uma história de amor que não apenas completa o outro, mas melhora o parceiro, Tati. É isso, né, gente? Já falei pra vocês que eu amo a J.Lo. Foi mal, já falei. Antes da gente começar a falar do filme, deixa aqui seu like. Fala pros amigos, já chama todo mundo. A gente vai falar de Jennifer Lopez, gente. De Owen Wilson e de Maluma Baby. A gente vai falar dos três aqui. A gente vai falar deles, a gente vai falar dos personagens, mas bem, a gente ama eles de qualquer forma, né, gente? A gente já vai falar do filme, tá? Deixa o seu like aqui primeiro, curte o canal, chama seus amigos, que a gente vai passar a nossa vinheta. E depois da nossa vinheta, a gente vai falar o resto que a gente precisa falar ali da nossa análise espiritual desse filme. Case comigo. É isso, agora a gente já pode começar a falar de Jennifer Lopez. Não, a gente vai falar do filme. Mas eu tenho que falar dela, né, gente? Bom, vamos lá. Vou mudar de assunto, eu vou mudar. Não vou falar de Jennifer Lopez, tá bom. Quando a gente assiste filme, a gente começa ali a pensar no quanto a gente não conhece as pessoas, né? No quanto a gente não conhece nem a gente mesmo, a gente não conhece nem a gente mesmo, a gente nem sabe os nossos sentimentos, a gente nem sabe, não entende o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, imagina entender o outro, né? E às vezes a gente se relaciona com as pessoas, a gente se aproxima bastante das pessoas, se relaciona com elas, mas a gente não sabe como elas são realmente, né? A gente não sabe como seria a convivência delas com elas, né? Então, a gente conhece o que a gente conseguiu ver, o que os olhos viram. E a gente tem uma coisa chamada confiança, né? A gente precisa aprender a confiar nas pessoas. A gente precisa aprender isso
de uma maneira amorosa, né? Geralmente a gente aprende a forma amorosa dentro da materialidade, não da espiritualidade. Não sei se dá para entender, né? Quando a gente aprende dentro da materialidade, a gente aprendeu a amar porque a pessoa é bonita, porque a pessoa foi legal ali com a gente, né? Porque a pessoa se diverte com a gente ali, mas quando a gente conhece as pessoas dentro da parte mais espiritual dela, a gente não liga se ela é bonita, se ela é feia. O que importa é ela ser uma pessoa boa, ela conseguir se conectar com a gente de acordo com as nossas emoções, de acordo com as nossas vibrações, né? Nós nos conectamos com o outro através das nossas energias, não através da aparência que as pessoas têm. Por mais que a gente às vezes pense que é isso, ah, não, mas porque a pessoa é bonita, né? Porque o cara é bonito, porque a menina é bonita, né? Não é isso que faz a gente se atrair um ao outro. Faz a gente se atrair dessa forma quando a gente está ligado à matéria, né? Quando eu quero uma pessoa bonita do meu lado. Mas o que é ser bonito, né? Isso é muito relativo. O que é bonito para um é feio para o outro. E às vezes o bonito mesmo é o que a gente não vê. É a essência da pessoa, é como ela trata os demais, é o amor que ela consegue transbordar. Então, o que a gente precisa notar nas outras pessoas são essa essência, essa energia, né? Porque é isso que vai atrair a gente para elas. No filme, J.Lo não sabia muito lidar com isso, né, gente? Não conhecia muito bem Maluma Baby, né? E ela tá, Case-se Comigo, né? É assim que chama o filme, porque ela faz uma Case-se, não, né? Case. Eu meio que o filme chama Case. O filme chama Case Comigo porque ela faz uma música, né? Que chama Marry Me, que é esse o nome, e ela faz essa música porque ela vai se casar. E daí o casamento dela vai ser no show. E aí é que tudo acontece, né? Aí a gente descobre que as coisas não são sempre como nós planejamos, né? Isso sai um pouco aí do controle dela, né? E acaba que esse casamento, vocês vão ver, logo no começo do filme já estava ali, quando o Damião falou, já deu o spoiler, né? Esse casamento não acontece, né? Mas acontece um outro casamento. Aí que é o negócio da história, né, Damião? E olha, você estava falando, né? Ah, não vou mais falar de Jennifer Lopez, mas olha, não tem como não lembrar, né? De Encontro de Amor, Casamento dos Meus Sonhos. Ah, gente, quando a gente riu muito com a sogra, Dança Comigo. Pronto, mas hoje a gente está falando de Case Comigo, é um outro filme da Jennifer Lopez. Então, vamos falar de Case Comigo, e aí a gente está falando, Tati, exatamente de como conhecemos as pessoas e a nós mesmos, né? Aí eu vou na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E a Kardec pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta, né? O sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Jesus deixou bem claro quem somos nós e aqui viemos, né? Bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas passo a passo. E por que sentimos antipatia ou simpatia por pessoas que nunca vimos nem conhecemos? Tanto a simpatia quanto a antipatia podem provir de relações anteriores, mas podem também ter outra causa, a irradiação fluídica comum em todas as pessoas, que pode suscitar impressões agradáveis ou desagradáveis nos semelhantes.
está em o que é o Espiritismo, capítulo 3, item 125, de Allan Kardec, Tati. É isso, né, gente? Quando eu falei das energias, né, são essas irradiações fluídicas aí que Kardec comenta, né? Que os espíritos comentam ali e que fazem com que a gente consiga entender. Pode ser algo de uma outra vida? Pode ser. Mas tem gente que acha que tudo que acontece com ela é por causa de alguma coisa de uma outra vida, né? Ou também, às vezes também tem gente que pensa que tudo que está acontecendo com ela é porque ela tem um espírito do lado dela, tem um encosto, né? Tem até esse nome, né? Encosto, né? Porque encostou na pessoa e ficou. Não é porque as coisas estão dando errado na tua vida que é um encosto, né, gente? Ou que foi coisa da outra vida. Às vezes, e olha só que sério isso, às vezes foi você mesmo que escolheu essa prova, né? Porque a maioria das vezes, eu estudando Eurípides Barçanufo, pessoa que eu amo, gente, que mudou minha vida completamente. Eurípides Barçanufo, em sua pedagogia, explica que nós precisamos entender o nosso planejamento reencarnatório. Olha só que interessante isso, né? E no nosso planejamento reencarnatório, por mais que seja uma reencarnação compulsória, ou seja, sabe o que é uma reencarnação compulsória? É aquela pessoa que é obrigada a reencarnar. Ai, Tati, não existe isso. Existe sim, gente. Imagina, tem aquele espírito que não quer voltar nunca, cara. Ele quer ficar lá. Ele não quer vir pra cá. E a gente só evolui se a gente encarna. Gente, essa coisa de falar, fiquei lá no plano espiritual estudando, sou um anjo. Não, cara, você só vai virar anjo se você passar na prova aqui. Lá tem prova, mas é fácil. Lá dá pra colar, é uma coisa assim. Aqui não tem cola, sabe? Tipo, aqui não tem como, porque a gente vem sem saber nada. Aí a gente passa pela prova, né? Porque no plano espiritual tudo é fácil, né? Aqui que não. Daí, mesmo nas reencarnações compulsórias, a gente participa do planejamento reencarnatório. Olha só que legal. Mesmo que a gente não esteja de acordo com tudo, a gente participa. Então, a gente vai saber as provas que vai ter que passar. A gente sabe lá, né, gente? Não vai saber aqui. A gente sabe lá. Graças a Deus, quando a gente chega aqui, a gente borrou tudo, a gente apagou tudo, né? E já não vai lembrar de nada. Quando a gente chega aqui, a gente tem as provas. Quando a gente não tem uma reencarnação compulsória, a gente fala, não, eu vou reencarnar de novo, blá, 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 você concorda, você vai lá, assina o contrato que você concordou, né? Não sei se assina contrato, gente, eu tô zoando. Aí eu não sei, pode ser que tenha, pode ser, mas pode ser que não. Então, mas por essa parte do contrato. Aí a gente escolhe as provas de acordo com o que a gente estudou lá, ou seja, com o que a gente sabe que a gente tem que melhorar. A gente sabe que a gente precisa melhorar em determinados aspectos. Por exemplo, numa outra vida que eu errei muito na parte de tratar as pessoas, eu tratei as pessoas muito mal. Então agora eu venho para um ambiente que favorece que eu passe por provas para tratar bem as pessoas. Ou seja, vou passar por alguns desafios nessa parte? Vou, porque eu tratei as pessoas mal. Então, as pessoas vão me tratar mal e eu preciso ainda ser uma pessoa resiliente e aprender com esse tratamento. Um exemplo, tá, gente? Não generalizem que todas as coisas são assim. Mas é um exemplo. Então, a gente tem algumas provas que a gente vai passar. Nós não conhecemos as pessoas por acaso. Olha só que interessante. Por quê? Primeiro tem essa questão da atração através das nossas energias. Sim? Então, daí já não vai ser um acaso, vai ser através das nossas energias, que vai ser o que nós irradiamos. Todas as pessoas que a gente conhece, então, porque a gente planejou? Não. Tem essa coisa da energia, lembra sempre. Livre-arbítrio, lembra? Isso é muito importante. E algumas pessoas já fazem parte do nosso entorno espiritual, da nossa família espiritual.
ou dos nossos amigos espirituais, que podem ser boas ou ruins, de acordo com as nossas vibrações, né? Então, algumas pessoas, sim, a gente programou que teria que reencontrar. Por exemplo, os nossos pais, nós pedimos autorização para nascer por esses pais. Aí vai falar, meu Deus, mas minha mãe me abandonou. Mas meu pai me abandonou. Mas me maltrataram. Mas eu fui encontrado numa lata de lixo. Mas eles não me aceitaram. Isso estava no seu planejamento reencarnatório? Não, gente. Eles não passaram na provinha. Eles não passaram na provinha. Nós viemos para ser amados. Você também veio para ser amado. E certamente depois encontra pessoas que te amem. Isso está no seu planejamento reencarnatório. Encontrar com essas pessoas que realmente trazem esse amor que você necessita. Né? Então, as provas que nós passamos de convivência, na maioria das vezes, fomos nós que pedimos para passar. Mas não é fácil, não. É prova, né, gente? Prova. Lembra daquela matemática que era horrível? Não sei, sempre falo da matemática, que não era legal, né, gente? Não. Prefiro as letras do que os números. É complexo, como a matemática. É complexo. Né? Mas a gente precisa disso. E a gente precisa conviver. A importância da convivência. No filme fala da importância da convivência, né, gente? É o principal ponto desse filme. Por quê? Porque ela não conhece a pessoa que está agora ali perto dela. Né? Quem é essa pessoa? E aí se descobre aos poucos quem são as pessoas. Quem são eles? E aí o legal é que descobre-se quem é você também. Que lembra que as coisas, os nossos sentimentos e tudo mais, a gente tem tudo ali dentro. É dentro da gente, não é? É de dentro para fora e não de fora para dentro. As nossas respostas, né? E aí, o legal do filme, das nossas histórias, né? É que nós aprendemos convivendo. E isso é o interessante da vida, né, Daniel? Muito interessante, né? E eu só queria voltar uma coisa que você só citou, né? E aí eu vou só complementar um pouquinho. A gente está falando de Case Comigo, de Jennifer Lopez, e aí você falou de Eurípides Barçanufo em Sacramento, gente. Ele viveu em Sacramento em novembro, 1º de novembro de 1918, quando ele retornou ao plano espiritual. Ele que nasceu em 1º de maio de 1880, em Sacramento. E aquilo, né? Foi um educador, jornalista, médium brasileiro, Eurípides Barçanufo. Agora, falando em casa comigo, você está falando da importância da convivência. Né? A arte de bem conviver é um passo essencial para a construção de um mundo mais feliz. É a oportunidade que temos de experimentar, em parte, a felicidade que os espíritos mais elevados têm em mundos superiores. Estamos na Terra, estamos aqui para aprender a conviver. Há virtudes que só desenvolvemos, sabe como? No contato com o outro, na convivência, nos fortalecemos. Por mais decepcionantes que certas companhias, por vezes, passam por elas, por estão no nosso viver, por razões muito mais valiosas e preciosas. Observemos, né? Convivamos, conheçamos e autoconheçamos. Aprender a conviver é mecanismo fundamental da nossa educação como espíritos em desenvolvimento, Tati. É isso, né? A gente precisa aprender a conviver com as pessoas que são diferentes de nós, aprender a conviver com as pessoas que têm a mesma opinião, que têm a opinião distinta, né? A gente está o tempo inteiro lutando, o tempo inteiro brigando. Será que isso é necessário? Será que é necessário
a gente sempre querer impor a nossa vontade, impor a nossa opinião, porque quando a gente começa uma discussão, por exemplo, sobre religião, sobre política, sobre não sei o que, é porque a gente quer impor a nossa opinião. A gente quer mostrar que o nosso lado é o melhor. Será que a gente sempre tem que discutir? Será que a gente sempre tem que mostrar qual é o nosso lado? Né? Então, não estou falando que a omissão é o melhor. Tá? Não estou falando que a omissão é o melhor. Estou falando que a discussão não é saudável. É uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando nós temos uma discussão de alguma coisa que é plausível para os dois lados, aí a gente vai ter uma discussão onde cada um pode mostrar seu ponto de vista, né? Mas a gente não vai mudar o time de futebol, gente. Então, para que a gente vai discutir, né? Então, não cabe, né? Não cabe. O filme também mostra a questão da humildade e da ganância, né? Eu vi uma frase que depois eu vou buscar aqui para mostrar para vocês, falando sobre a humildade, né? Porque a gente pensa que ser humilde é ser o pobre, ou ser o coitado, né? E não é isso, né? A gente, ser humilde, não necessariamente você precisa ser pobre. O ser humilde é você não passar por cima do outro, é você reconhecer os seus erros, reconhecer as coisas na simplicidade. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa ser melhor que o outro em nenhum momento. Você precisa superar a si mesmo, superar as suas más tendências o tempo inteiro, né? E a ganância, né? Pessoas que só falam de dinheiro, que querem só o dinheiro, só a posse, só o ter, o poder, né? O filme mostra essa divisão, né? Essas diferenças que nós, às vezes, passamos com pessoas próximas de nós e que, às vezes, a gente não conhece o outro lado, né? A gente está de um lado e a gente não conhece o outro, a gente não tem a convivência com esse outro mundo, né? E aí a gente se surpreende. A gente se surpreende com uma pessoa muito humilde que consegue viver bem e ser feliz. A gente se surpreende com aquele que tem muito e que às vezes não tem nada de bom dentro dele, né? E a gente pode ter muito dinheiro e ser muito humilde, e pode ser muito pobre e ser muito orgulhoso, muito ganancioso. Então, onde é que está a beleza nessas coisas? Onde é que está a beleza nesse jogo, né? A gente precisa também entender e aprender com esses dois lados. O filme mostra essa diferença social que eles vivem e como pode ser esse convívio, né? O que é interessante, porque para nós, na nossa vida, na prática, às vezes a gente não tem a convivência com aquele que é muito pobre ou aquele que é muito rico, né? A gente não conhece ninguém muito famoso, não frequento a casa de uma pessoa famosa, eu pelo menos não frequento, né? Ou de uma pessoa muito pobre. A gente não tem essas duas realidades, a gente não tem essa outra realidade próximo da gente. E quando a gente tem, o que a gente faz? Né? Acho interessante também essa reflexão no filme, né, Daniel? Sim, não, olha, você vê, estamos falando de Case Comigo, vai trazendo tantas e tantas reflexões. Você estava falando justamente, né, dessa, desse tema, né, que é a humildade, e a verdadeira humildade é firme, segura, sóbria, jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. A ganância, cuja melhor definição é vista como lição
contida no Aurélio é mesmo a ambição desmedida, ou seja, uma ambição sem limites, ambição que não hesita em usar todo e qualquer meio para obter uma vantagem. E aí você estava falando, Tati, a gente está falando de Case Comigo, e Case Comigo está ali, né? Falando muito do amor, né? E é certo que o amor por si só existe. Enquanto espíritos imortais, todos carregamos sua semente em nosso íntimo. Aí você falou de Eurípides Barçanufo. Eu vou trazer uma frase de Eurípides Barçanufo aqui na sessão Pipoca Espiritual. E ele disse: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Eurípides Barçanufo, Tati. Então, Eurípides, vou falar outra agora, porque eu achei a frase da humildade que eu queria, e está no livro Assistência Fraterna, que é da Alzira Bessa, né, que ela organizou, mas que é a metodologia do Eurípides Barçanufo, né, e a frase que eu adorei, que eu anotei aqui, que é: a humildade não é ser modesto, é ser inteligente para aplicar o conhecimento sem nenhum resquício de vaidade. Quando eu li essa frase, eu anotei num post-it, por isso tive que ir até ali para pegar, para deixar bem na minha cara. E quando eu li essa frase, eu li umas 10 vezes em voz alta, né? Porque eu achei demais, né? A humildade não é ser modesto, é ser inteligente para aplicar o conhecimento sem nenhum resquício de vaidade. Ou seja, a humildade, ela é controvérsia, né? O oposto da vaidade. Né? Então, cara, faz muito sentido para mim. Assim, não sei se faz sentido para vocês, mas faz muito sentido para mim. Né? Porque a gente fala, não, tem que ser modesto, tá? Não é o modesto. É você não ser vaidoso. Isso é ser humilde. Né? Então fez muito sentido para mim. E no filme, uma coisa que também marca muito e que é bem interessante a gente falar é o que é importante para nós, né? Mostra muito a questão dos nossos valores. Os nossos valores, né? A família quanto um valor importante para nós, o apoio, a união das pessoas, dos familiares, dos amigos, né? Então, isso é importante para que a gente possa crescer na vida. Então, por que a gente também não pode ser a pessoa que apoia o outro? A pessoa que está ali torcendo pelo outro, né? Apoiando na família, na amizade, no trabalho. Então, mostra que a prioridade é nós sermos felizes com aqueles que estão ao nosso lado. Né? Seja em qualquer momento da nossa vida. Então, a gente tem que aplicar a nós essa importância. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? E como é que a gente trabalha isso no nosso dia a dia, né? Então, é importante a gente refletir também sobre isso. A gente está exercendo um bom papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. É importante a gente pensar dessa forma, né? Porque a gente assiste a um filme, é uma comédia romântica, você dá risada, você chora, você não sei o quê, mas traz essa questão da família ali pra gente, né, Daniel? Sim, e é bacana isso, né? Estamos falando de Case Comigo, né? O filme, uma sessão da tarde. Mas olha, trazendo tantas e tantas reflexões, e aí quando você fala em família, Jesus, né? Deixa muito claro a importância da instituição familiar no mundo. Jesus reforça a dedicação que devemos aplicar no lar, dos laços de sangue, pela íntima relação que proporcionam, nascem novos valores ou se fortalecem antigos. Dos laços de sangue nasce a oportunidade de reajuste do perdão, da aceitação. Dos laços de sangue surge uma nova história e a chance de refazer os caminhos das diferenças e afinidades que nos unem, as provas benditas que nos farão melhores hoje do que fomos ontem, Tati. É isso, né, gente? Que a gente consiga ser melhor hoje, muito melhor que fomos ontem, e que nós sejamos melhores amanhã, muito melhores do que fomos hoje.
Gente, uma boa semana. Sexta-feira tem mais. A gente se encontra aqui. Um beijo. Tchau, tchau.